Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, muita saúde, muita alegria, muita paz, cafezinho. Vamos ler aqui artigos importantes sobre consignação e pagamento, ação de exigir contas, ações processórias e inventário, que dizem respeito aos procedimentos especiais previstos no CPC, né? Então eu não vou ler todos os artigos de cada capítulo, vou resumir aos que são essenciais ao nosso entendimento, principalmente porque são os que vão cair na minha prova. Então, abram lá no 539 do CPC, começa lá. Que o 539 fala o seguinte: nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa devida. A primeira parte desse artigo, ele diz respeito aos casos previstos em lei. Quais são esses casos? Artigo 335 do Código Civil. A consignação tem lugar. E aí vai os incisos. Então, essa é uma norma que se comunica com o direito material. Por isso que é importante saber quando cabe a consignação, para que você possa responder na sua questão se trata de uma ação de consignação, principalmente quando a gente fala de segunda fase de OAB, né? Porque cai a peça e você não sabe o que fazer. Parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Então aqui no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 539, nós estamos falando das hipóteses de consignação extrajudicial, em que eu pego o valor, deposito no banco e espero o credor levantar. Então, quando a gente estiver falando de valor monetário, o interessado deposita esse valor no banco oficial, que aqui no Brasil é o Banco do Brasil, avisa o credor com AR que o valor está depositado lá, voltando o AR, conta 10 dias. Se em 10 dias ele recusar o depósito, você entra com a consignação. Se ele não levantar o depósito nesse prazo, você já se considera desonerado, desobrigado, liberado da obrigação, da prestação, que é o que vai falar no parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, aquele de 10 dias, contado do retorno do aviso de recebimento sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Aqui no parágrafo 3º, nós temos um mandamento aqui nessa última parte, de que para ajuizar a ação de consignação de pagamento, caso haja a recusa na consignação extrajudicial, eu preciso instruir a minha inicial com a prova do depósito e a prova da recusa, que vem aí por conta da recusa por escrito do credor. No parágrafo 4º, fala do caso de eu não ajuizar a ação de consignação de pagamento após ter feito a consignação extrajudicial. Então, não proposta a ação no prazo assinalado de um mês, né? O depósito perde o efeito de consignação e o devedor que depositou esse valor, ele pode levantar o valor porque já não serve para mais nada, tá? Então, aí fechamos a consignação extrajudicial. 540 vai falar uma coisa muito importante: requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Nesse artigo nós temos duas informações muito importantes. A primeira, qual é a competência em matéria de local, em questão de lugar, para ajuizar a ação de consignação de pagamento, e quais são os efeitos da ação de consignação em pagamento. Então, a primeira parte, requerer-se-á
a consignação no lugar do pagamento nos mostra que a ação tem que ser ajuizada no foro, no local, aonde tiver que ser cumprido o pagamento. Então, se no contrato a obrigação tem que ser cumprida na comarca de Jundiaí, a consignação também será cumprida na comarca de Jundiaí. Tá? E os efeitos da consignação consistem na cessação dos juros e riscos para o devedor na data do depósito, tá? 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Aqui no 541, estamos falando aí de, por exemplo, um débito que é parcelado, alguma prestação que eu preciso ficar pagando mês a mês, e o credor não é encontrado, não se recusa a receber, não está lá para receber, não dá quitação. Então, caso se trate de prestações sucessivas, o devedor pede o depósito da primeira parcela e as demais ele simplesmente deposita lá sem nenhum tipo de formalidade, ele não precisa ajuizar uma nova ação de consignação de pagamento para as demais parcelas. Na petição inicial, o autor requererá, então aqui na petição inicial, preenchidos os requisitos do artigo 319 seguintes do Código de Processo Civil que dizem respeito aos requisitos formais da petição inicial, também o autor precisa requerer a quantia. Que isso? Oxi. O autor precisa pedir o depósito da quantia ou da... tá de sacanagem. Eu pausei o vídeo aqui, parece que já parou. Tá, vamos lá. Na petição inicial, o autor requer o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese de ser uma consignação extrajudicial. Você tá de brincadeira, cara. Meu Deus do céu, parece que meu vizinho resolveu fazer uma obra aqui agora. Eu vou continuar lendo, tá? Se ele furar a parede, eu vou ter que parar. E eu não vou parar o vídeo, já deu 7 minutos de aula, eu não vou parar. Então, quando a gente entra com a ação de consignação de pagamento, lá nos pedidos, eu não deposito já de imediato o valor devido, não pago já a guia e deposito judicialmente. Eu primeiro peço para o juiz se eu posso depositar ou não, o juiz defere, e aí sim eu tenho um prazo de 5 dias contados do deferimento do juiz para depositar o valor ou a coisa devida, a não ser que se trate de consignação extrajudicial, na qual o negócio já vai estar depositado, tá? Além disso, eu também vou requerer na petição inicial a citação do réu, para quê? Para contestar, para falar alguma coisa? Para levantar o depósito ou oferecer contestação. Então, ele não pode levantar o depósito e oferecer contestação, a não ser que ele controverta a parcela que eu depositei. O que eu quero dizer? Se eu depositei lá 100 e o credor acha que eu devo 150, ele vai levantar os 100 e vai cobrar os outros 150. Os outros 50, aliás. Ô, louco, caralho. Quer cobrar tudo, né? Que é o que a gente já vai falar. No parágrafo único do artigo 542, está escrito: não realizado o depósito no prazo do inciso 1, o processo será extinto sem resolução de mérito. O que eu quero dizer? Se eu, devedor, não depositar o valor ou a coisa devida há 5 dias contados do deferimento do requerimento de depósito, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito, principalmente porque o depósito da coisa ou da quantia é matéria essencial da ação de consignação em pagamento. Então, por isso ele extingue sem resolução de mérito. 543 vai falar o seguinte: se o objeto da consignação for uma coisa indeterminada
e quem escolhe é o credor, precisa citar o credor para que ele exerça o direito de escolha ou para que ele aceite que o devedor escolha a coisa. E o 543 fala o seguinte, para a gente depois de explicar e entender. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato. Tá de brincadeira, cara. Ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar o lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de depósito. Então, se eu, devedor, preciso pagar para o credor um boi, eu não vou escolher o boi, quem escolhe é o credor. E se o credor não exercer o direito de escolha, aí eu escolho o boi. Entretanto, eu vou lá, juiz, preciso depositar um boi. Posso depositar esse aqui? O juiz vai falar, não, cita primeiro o réu, que é o credor, para ver se ele escolhe algum outro boi, porque a escolha cabe a ele. Se ele não responder, daí você pode escolher o boi que você quer depositar aí, tá? Então, beleza. 544 são as matérias de defesa da ação de consignação em pagamento, que diz o seguinte, na contestação, o réu poderá alegar que, inciso 1, não houve recusa ou mora em receber a quantia ou coisa devida. Isso quer dizer que pode o devedor ajuizar a ação de consignação de pagamento, mesmo sem ter a recusa. E aí isso vai ser matéria de defesa e o autor, aí no caso o depositante, vai ser condenado, né, principalmente por ter movimentado a máquina judiciária sem necessidade alguma. Além disso, na contestação, o réu poderá alegar que foi justa a recusa. Então, eu me recusei a receber a chave do aluguel, por exemplo, porque consta em contrato que enquanto o locatário não realizar os reparos no imóvel, eu não vou receber a chave. Então, se eu, locatário, né, quero que pare de correr aluguel, quero que pare de correr juros das parcelas vencidas dos aluguéis, eu vou e deposito a chave, entregando a locação, entregando o imóvel para o locador, né? Vou lá, juiz, deposita a chave. O réu, que é o credor, né, que é o locador, ele pode alegar o seguinte, ô juiz, foi justa a minha recusa, porque o imóvel está totalmente avariado e eu preciso que o locatário faça os reparos no imóvel antes de eu aceitar a chave, porque isso consta expressamente no contrato. Então ele tem uma recusa justa, é matéria de defesa na ação de consignação em pagamento. Não necessariamente em pagamento, né, que a gente está consignando uma chave, né? 544, inciso 3, outra matéria de defesa. Na contestação, o réu poderá alegar que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Era para depositar na conta do João, eu depositei na conta da Maria. Então, não foi feito da forma correta. Então, ou o devedor depositou depois do vencimento, sem os juros, sem as multas, sem calcular os encargos, ou ele foi no banco errado, ou ele não estava lá no lugar certo. Vamos receber ali embaixo do poste da esquina da rua 2. Ele foi lá na rua 7. Não, aí é uma matéria de defesa, tá? Última matéria de defesa é que o réu alega que o depósito não é integral. Então, na contestação, o réu poderá alegar que o depósito não é integral. No caso desse inciso, que é o que vai falar o parágrafo único, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Eu não posso simplesmente, na condição de réu, portanto credor, simplesmente falar que o autor depositante, que no caso é o devedor, depositou uma quantia a menor. Eu primeiro preciso falar, juiz, ele depositou, o valor foi a menor e tá aqui o valor que eu acho que é devido. Aí o juiz tem como discutir, porque daí tem um valor que o autor depositou, tem um valor que o réu está argumentando que ele acha que tem razão. Aí ele consegue fazer o meio de campo e ver quem tem razão, né? Mas se eu simplesmente falar, juiz, ele depositou menos,
esquece, sua defesa é vazia. 545, falando ainda da insuficiência do depósito, o artigo diz o seguinte: alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Então, se falar que o depósito é insuficiente, se eu for alegar isso, o juiz vai mandar completar o depósito. Então, mesmo que eu deposite um valor menor, eu ainda posso completar ele depois, no prazo aí assinalado pelo juiz, de 10 dias. A não ser que o fato de eu ter pago um valor a menor já seja uma hipótese de resolver o contrato, de rescindi-lo. Por exemplo, se eu tenho uma matrícula, ou melhor, uma escritura pública de compra e venda, em que eu estou obrigado ao pagamento de sucessivas parcelas de R$1.000, com cláusula resolutiva, que caso eu deixe de pagar ou pague a menor uma delas, o contrato pode ser considerado rescindido de pleno direito. Aí, se eu pagar a menor, já era, né? Eu tenho que pagar o valor certo, senão eu já estou perdendo o contrato inteiro. Então, nesse caso aqui, que eu dei de exemplo, eu não poderia completar o depósito, porque entra na exceção, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Parágrafo 1º. No caso do caput, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo-se o processo contra a parcela controvertida. Isso que eu quis dizer quando eu falei que, mesmo que eu deposite um valor menor, o credor vai lá, levanta e continua discutindo a parcela que ele acha que está faltando. Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará sempre que possível o montante devido e valerá como título executivo facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após a liquidação, se necessário. Então, depois que se discute o valor faltante, a sentença que concluir pela insuficiência, pela falta, né? Então precisa completar o valor, ela vira um título executivo e sempre que for possível ela vai apontar o valor que é devido, facultando aí ao credor que seja executada nos mesmos autos, mas se precisar liquidar, liquida primeiro e depois executa. 546, julgado procedente o pedido, juiz declara extinta a obrigação e condena o réu, no caso o credor, ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 546 é bacana porque julgado procedente quer dizer que o devedor se liberou do pagamento, portanto a obrigação está extinta, que é o efeito disso, e consequentemente, como eu precisei procurar o judiciário para fazer valer, né, o meu pagamento, o réu aí, que no caso é o credor, é condenado ao pagamento de custas e honorários, tá? Parágrafo único diz o mesmo, porque proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Por quê? Se for procedente, significa que houve recusa ou mora, que não foi justa a recusa, que o depósito foi efetuado no prazo ou no lugar do pagamento e que o depósito é integral. Portanto, eu precisei procurar o judiciário para cumprir uma obrigação que a princípio era perfeitamente possível de ser cumprida. E aí, mesmo que o credor dê quitação para o devedor e receba o valor, ainda assim ele será condenado a pagamento de custos e honorários e a obrigação será extinta. 547. Se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. Acontece muito quando o empregado morre e a empresa entra com a consignação das verbas rescisórias do empregado, citando aí quem são os possíveis herdeiros, para que eles provem o seu direito, para que eles provem a condição de herdeiro e possam aí receber o valor das verbas rescisórias. Nesse caso, vamos lá no 548. No caso do 547, ou seja, no caso de eu depositar com uma dúvida de quem deva receber, inciso 1, não comparecendo pretendente algum, converter-se ao depósito em arrecadação de coisas vagas. Então, se ninguém aparecer para receber, o Estado pega para ele. Inciso 2, comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. O que quer dizer decidirá de plano? Ele decide com base no que já está ali. Se só tem um, eu dou para um. Inciso 3.
Comparecendo mais de um, o juiz primeiro declara efetuado o depósito em extinta obrigação, primeiro eu afasto o devedor, já está livre, já está tranquilo, e aí o processo continua para decidir quem tem direito a levantar o valor devido, né? Então, comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum. Acontece muito na questão aí do trabalhista, né? Que a empresa vai lá, deposita e depois fica uma briga de quem vai levantar o valor. 549, por fim, aplica-se o procedimento estabelecido neste capítulo no que couber ao resgate do aforamento, que eu não tenho a menor ideia do que seja. Mas, de todo modo, eu espero que eu tenha ajudado.